Arias vestindo rubro-negro. Não tem pra ninguém. Presente de Natal no Mengão, Pedão. Várias outras notícias do Flamengo. Tem informação também do Felipe Luiz. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu likeão de Natal. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e mais uma vez Feliz Natal para você, para tua família. Que Deus te abençoe nesse Natal maravilhoso, beleza? Vamos lá que tem muita coisa pra gente conversar, apesar de ser Natal, meu amigo. O Flamengo tá, ó, não jogadores, né? Mas os bastidores do Flamengo estão borbulhando, é contratação, é renovação do Felipe, aquela coisa toda que a mídia tradicional cancelando aí o presidente do Flamengo, BAP, e o pior disso tudo é que esse cancelamento da imprensa tradicional, que eu não gosto disso, tá, gente? Não gosto desse negócio de... vou cancelar. Não gosto disso. Acho isso uma tremenda... de uma bobagem. Uma tremenda... Não tem aprendizado nenhum, não tem... As pessoas se acham a régua da moralidade acima do... E essas mesmas pessoas, uma hipocrisia assim, sem tamanho, apesar de eu achar que realmente dava para ele não ter falado aquilo, não precisava, mas também do jeito que estão colocando aí, parece que o cara, né, cometeu uma coisa assim terrível, né? Agora, o BAP, né, revelou, rapaz, olha aí, uma frase de um dos chefes do PSG, porque se colocou o dono do PSG, realmente, no papel, ele é o dono. Mas o dono mesmo é o emir do Catar, né? Que é o chefão lá do Catar. Mbappé revela a frase de dono do PSG após a final contra o Flamengo. Ele disse: comecei a achar que ia perder. O presidente rubro-negro acredita que o seu time foi melhor na decisão do Intercontinental e compara euforia em comemoração francesa. Parecia que eles tinham ganhado uma Copa do Mundo. Realmente, para quem diz que os europeus não comemoram, realmente, assim, para eles, a Champions League vale mais, né? E acho que nós, como sul-americanos, deixando de lado esse viralatismo, a gente tinha que valorizar também mais a Libertadores do que esse torneio, mas esse torneio virou meio que algo mítico, sabe? Algo quase que inalcançável. Sobretudo porque a última equipe a ganhar foi o Corinthians em 2012. Aí meio que se cria essa imagem, e o Flamengo já tem um, evidentemente. E aí, o BAP falou: é muito raro você perder e as pessoas terem o nível de reconhecimento que elas tiveram. Claro que foi pelo conjunto da obra, não pelo resultado do jogo em si. Em que pese, eu não queria comentar, mas vou falar. Uma pena porque na maior parte do jogo a gente jogou mais que o PSG. Não acho que o PSG jogou mais que o Flamengo e porque eles têm mais dinheiro, enfim. É um país que está por trás daquele time. Essa é a beleza do futebol. Muita gente achava que o Flamengo era um underdog, um azarão em inglês. Vamos jogar por uma bola como o Botafogo ganhou do PSG. E aí, querem os deuses do futebol, você começa pior, chega junto, começa a jogar melhor, tem chances importantes, perde nos pênaltis. Eu estava em campo durante a disputa de pênaltis e estava lembrando que as pessoas diziam: europeu não dá importância para isso, não estão preocupados. A euforia deles quando venceram parecia que tinha ganhado uma Copa do Mundo. Realmente. Não acho que eles não ligam para isso. Acho que é mais uma... Assim, a UEFA Champions League realmente vale mais. Porém, eles ligam sim. Essa história de que não liga, de que é história
da carochinha. E o BAP continua. Parabéns a eles. Tiveram mais sorte, foram mais competentes, mas nós chegamos lá. O próprio Sheik lá, o Emir, que é dono do clube, ao final... Ah, então foi o Emir. Não foi o representante, foi o Emir. O Emir, que é dono do clube, ao final do jogo, falou para mim, olha, a maior parte do jogo eu fiquei muito preocupado, porque eu comecei muito confiante e depois comecei a ficar não muito confiante. Comecei a achar que a gente ia perder e no final, nos pênaltis, eu estava muito nervoso e não consegui nem usufruir. Vocês estão de parabéns. Devem ter um investimento que é 1/3 do nosso. E tiveram esse tipo de performance. Ele podia ter sido elegante, só me cumprimentando, mas acho que ele foi superlativo em relação ao Flamengo. Isso faz parte do orgulho de todos nós que sentimos perderam uma merda, mas a gente perdeu de cabeça erguida, falou o presidente do Flamengo, que realmente foi de cabeça erguida. Machuca, né? A forma que foi, porque no pênalti, né? E os caras perderam 2 pênaltis. O Flamengo ainda podia perder um pênalti, que mesmo assim o Flamengo seria o campeão, né? E se perdesse 2, ainda ia continuar para as alternadas, né? Até mesmo se perdesse 3, teria o derradeiro pênalti do Paris Saint-Germain, que talvez o cara poderia perder, o goleiro Rossi defender, ir por cima, igual o do Dembélé. O desempenho do Flamengo não surpreendeu somente o dono do Paris, mas foi elogiado pelo Luiz Henrique, que disse: o Flamengo defende em qualquer tipo de campo. Alto, baixo, time compacto, tem jogadores excelentes. Mentalidade da equipe parecida com o PSG. Tivemos de bater no limite superior para bater o Flamengo. Felipe pode treinar qualquer equipe do mundo, é muito jovem, uma equipe que jogou com a bola de maneira perfeita e que também jogou no espaço, falou o Luiz Henrique aí, né, no dia lá infelizmente, da derrota do Flamengo, que faz mais de uma semana já, né? Já estão cicatrizadas aí. Qualquer que fosse a frustração, né? Mais frustração, assim, por ter chegado no pênalti, perdeu, mas grato por tudo que aconteceu nesse ano, porque foi realmente maravilhoso. Flamengo define data para a inauguração do mini estádio no CT Ninho do Urubu, pessoal. Pois é. A informação foi divulgada pelo BAP durante a reunião do Conselho Deliberativo. De acordo com o mandatário, o local terá capacidade para aproximadamente 4.500 torcedores, número considerado ideal para receber jogos das categorias de base, pessoal. Então, o Flamengo deve começar a mandar os seus jogos aí da categoria de base também no Ninho do Urubu. Vai lembrar que o Flamengo ele manda os seus jogos na Gávea da categoria de base, né? Deve fazer essa transferência no próximo ano para o CT Ninho do Urubu, e uma capacidade bacana ali para jogo de base, 4.500 pessoas, né? Uma capacidade ok, tem estádio por aí que não comporta isso, né? Lógico, de equipes menores aí do futebol carioca. Moça Bonita é quanto, hein? Será que cabe? Sim, não sei exatamente. Mas deve ser por aí. Mais ou menos, né? Lá em Bangu. Camarote à la Real Madrid, avião e até marca própria. Pois é, meus amigos. Esse é o planejamento do Flamengo para o próximo ano. Como a 1904 da FIFA, a do PSG, o Flamengo quer ter uma marca própria. Olha aí. A moda casual feminina, para cada peça de roupa que o homem compra, a mulher compra 6. Fala o BAP. E o Flamengo não tem uma linha de moda feminina. Vamos ter que fazer. Não pode ser com licenciamento, porque o cara me paga 8% do faturamento bruto. Eu quero uma proposta ao contrário. Quero ficar com 70%, 80% do resultado. A gente vai tentar desenvolver alguma coisa nessa linha. Estamos buscando parceiros, falou Luiz Eduardo Batista. Ele também falou que ao ano ali, né, compramos em média 29 voos fretados e que quer um avião
rubro-negro quer abrir uma poupança para o estádio próprio, para viabilizar o estádio próprio do Flamengo e ter um camarote no pique Bernabéu e Rede na Sul, né? Aquela rede que já tem lá, né? Nos outros situações. E tem uma outra coisa, tá? O Flamengo agora é oficial, tá, pessoal? Já tá contratado. O Flamengo contratou uma consultoria da FIFA que avaliou o gramado do Maracanã de 1 a 5. Hoje, a nota é de 3 a 3,5, segundo os especialistas. Para 2026, o BAP disse que quer de 4 para 5, tá? De 4 para 5, já para o próximo ano. Ele fala: tivemos 120 milhões de faturamento e vamos fazer 192 em 2026, sem shows e sem gramado de plástico. É isso aí, tem que chamar gramado de plástico. Mesmo que não tenha nenhuma evidência científica, é o que o pessoal fala aí, eu nunca parei para pesquisar, né? Que o gramado sintético não lesiona, mas o jogador sente. O artista do palco não gosta, né? Tem isso. Fluminense está disposto a oferecer ao técnico, ó, a Everton Cebolinha, ponta do Flamengo, um salário de 2 milhões de reais. No Flamengo ele recebe cerca de 1 milhão e 200 mensais. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro também estão monitorando o jogador. Olha, de fato, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho lá do Corinthians, ele disse há um tempo atrás a seguinte, aspas: águia voa como águia, a gente quer ser como o Flamengo e nós vamos ser. E aí, a informação que sai é que de fato o Corinthians quer ser Flamengo. Que isso, Pedrão? Sabe por quê? Bruno Spindel, ex-Flamengo, é o favorito para substituir Fabinho Soldado no cargo de diretor do Corinthians, meus amigos. Olha aí. Cada vez mais, realmente, o Corinthians querendo ser Flamengo, mas não vai conseguir. Porque é a segunda e, por boa distância, maior torcida do Brasil. Segunda. Né? E o Flamengo não tem nem comparação. Pessoal, o que deixa tranquilo a diretoria do Flamengo, aí falando em relação à renovação de contrato do Felipe Luiz, é a influência do treinador nos planos, que reforça o otimismo do Flamengo de que a renovação, de fato, deve ter um final feliz, pessoal. Enquanto espera fechar o acordo pela renovação em breve, no caso da diretoria, o clube tem atendido os pedidos do Felipe Luiz para o próximo ano. Pedidos que ele, em contato com a diretoria, anteriormente também já fez. E olha, não se assustem se a renovação de contrato do Felipe sair hoje, né, tá? Hoje, dia 25, um presente de Natal ao torcedor. Ou já saiu, dependendo do momento que você tá assistindo esse vídeo aqui, tá? Lógico que a oficialização da extensão do vínculo será fundamental para que o Flamengo concretize os planos que tiverem o dedo do Felipe Luiz em conversas com a diretoria nos próximos meses. As contratações são exemplo disso. Não dá para oficializar contrato de fato antes desse acerto com o Felipe. Ativo ao indicar, aprovar e vetar nomes ao longo de 2025. O técnico definiu, junto ao departamento de futebol, as prioridades a serem atacadas nessa janela e também quais atletas estão fora dos seus planos
Ao cortar Vinha e Alan da lista de relacionados para a Copa Intercontinental, Felipe sinalizou que não conta com o lateral esquerdo e também o volante. O Alan realmente, pessoal, não deu certo no Flamengo. E o Vinha, cara, tem 3 laterais esquerdos, então algum vai sair. E acho que, em função da lesão, o Vinha acabou que não conseguiu mostrar todo o seu potencial para o Flamengo. Deve acabar sofrendo para ele. Michael é outro jogador que foi para o fim da lista do treinador nesse ano. Participou, chegou a ser relacionado para o Mundial, mas jogou lá a partida diante da equipe do Mirassol. A urgência no momento é contratar um goleiro e um zagueiro. O Flamengo tem o goleiro reserva, que é o Diogo Alves, mas é um menino, é um garoto, é mais ali para ser terceiro goleiro. De repente pode entrar e pegar tudo, mas a gente precisa entender que não pode jogar essa pressão no menino, no garoto. O goleiro de Flamengo, meu amigo, tem que fechar o gol. Se não for um cara experiente, pode sucumbir igual o Hugo Souza, no Neneca, no Flamengo. Não acho que ele seja esse goleiro todo aí que o pessoal fala. Mas também não é um goleiro ruim, né? O Neneca. E acabou, o Paulo Souza expôs muito ele no Flamengo e ele falhou várias situações também. O Flamengo queria o Vitão, mas o Inter rejeitou o modelo de negócio oferecido e acertou, encaminhou, né, a ida do Vitão para o Cruzeiro. O Felipe buscou informações sobre o João Vitor, do Mirassol, mas a situação não avançou no clube. O treinador também insiste em Tati Castellanos e Flamengo busca novas informações sobre o atacante. Não é só nas contratações que o Felipe atua nesse ano. Ele solicitou ajustes na equipe de análise de desempenho e na comissão técnica, indicando o Rodrigo Caio, por exemplo, né, para as bolas paradas do Flamengo recentemente. Ele indicou outro profissional. O Flamengo contratou Pedro Menezes, o coordenador científico das categorias de base do Atlético Mineiro, para o lugar de Cláudio Pavanelli, que foi desligado, demitido. Quer dizer, o Flamengo não renovou o contrato dele. O Flamengo tem atendido aos pedidos de Felipe e entende os movimentos como sinais de permanência do treinador para 2026. A negociação segue. Felipe é duro na queda, tem se posicionado firme, cedendo menos do que o Flamengo gostaria. O clube, por outro lado, abriu mão de algumas coisas para conseguir avançar no acordo, entendendo que a permanência do treinador é fundamental para a continuidade do sucesso alcançado esse ano, mas a tendência é que hoje saia um acordo. Lógico que a gente vai vir com um plantão, então até mesmo um vídeo da tarde fechando essa situação. Pessoal, o Everton Guimarães, jornalista lá de BH, trouxe informação que o Gerson está próximo de deixar o Zenit da Rússia para jogar no Cruzeiro, que o Flamengo teria... Aí algumas outras pessoas falando que o Flamengo teria tentado atravessar. Gente, tem nada do Flamengo tentar atravessar. Nada. O que tem do Flamengo é um interesse real no Arias, crescendo a cada dia mais. O Arias topa jogar no Flamengo, essa história. Porque o Fluminense tem preferência, é um acordo, mero acordo de cavalheiros, não tem nada em papel. E, inclusive, a imprensa verde ontem, parece que o Palmeiras se interessou pelo Arias, trouxe uma informação que, pelo envolvimento do Flamengo no negócio do Arias, o Palmeiras teria saído da parada. Tá? Então é real o interesse do Flamengo na contratação do John Arias. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.